Boa noite aos irmãos, também todos que poderão acompanhar depois. Que Deus possa nos capacitar a entendermos a sua palavra com a sua graça. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, o profeta recebeu uma visão de Deus e foi levado pelo Espírito a um vale de ossos secos. Ali representava Israel, uma nação morta, sem vida, como uma árvore seca. Deus então fala ao profeta que anuncia a sua palavra, e assim Deus iria regenerar o seu povo Israel, iria dar vida, dar carne aos ossos secos, e sopraria o seu espírito a fim de que vivessem. Poderíamos pensar na atual situação da igreja, hoje no mundo. Vemos como estamos às vezes desfocados, mirando alvos sem sentido, uma igreja perdida em seu propósito de existir. Isso se dá por conta que a igreja não tem reconhecido de fato o que precisamos. Qual é a carência da igreja? A igreja precisa de Deus, e parece ser uma coisa simples, mas nós caminhamos para o desfecho da história, onde aguardamos Cristo, mas a igreja nos parece estar sonolenta, na UTI, precisando entender a sua carência. É necessário que busquemos a Deus em todo o tempo, com as nossas forças, e para isso eu preciso viver na presença de Deus. Mas não há tempo a perder, não podemos perder tempo, é preciso viver na presença de Deus. E por isso, vamos meditar nessa noite, neste salmo, no livro dos Salmos, salmo de número 42, que foi lido, e vamos ler alguns versos do Salmo 42. Diz assim a palavra do Senhor, livro dos Salmos, salmo de número 42, diz assim: Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está batido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor Deus Pai, obrigado, porque podemos, ó Deus, cantar louvores ao Senhor, podemos nos reunir aqui neste local, a fim, ó Deus, de estarmos em comunhão, sermos fortalecidos, podermos nos preparar para receber o nosso Senhor. Ó Pai, ajude que nessa noite possamos entender qual é a nossa maior carência, que possa ser, ó Deus, que estejamos desfocados, buscando preencher necessidades, ó Deus, que não são primárias em nossas vidas. Ajude, ó Pai, que nessa noite a Tua palavra venha nos levar a entender essa grande necessidade de Deus, do Senhor, para que possamos assim, ó Pai, mirar os Teus propósitos. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, devemos desejar ardentemente viver na presença de Deus. Vamos ver aqui nesse texto algumas atitudes que precisamos para que possamos viver de modo desejoso e ardente na presença do Senhor. O livro dos Salmos é uma coleção de hinos e orações inspiradas, os quais foram empregadas pelos antigos judeus em sua adoração.
Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo cantava salmos. Assim, os salmos são orações de grandes personagens que mais tarde se tornaram uma coleção de louvores que eram empregadas na adoração pública. O que os salmos nos ensinam? Eles nos ajudam a nos expressar diante de Deus. Porque quando eu leio um salmo, eu estou vendo um servo de Deus se dirigindo ao Senhor e se expressando de uma maneira que eu posso aprender. Mas os salmos têm ensinamento teológico? Tem. Embora, irmão, não tenhamos aqui profundidade nos salmos, porque entendemos que a Bíblia é um livro de revelação progressiva, contudo encontramos ensinos valiosos, teologia também. Por exemplo, podemos encontrar aqui nos salmos um Deus providente, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus controlador da história, um Deus que é juiz, que vindica as injustiças sofridas por seu povo. Encontramos aqui um Deus do universo, que libertou o seu povo do cativeiro egípcio. Encontramos aqui um Deus que formou uma nação teocrática, um Deus providente, cuidador, protetor. Um Deus que nos mostrou seu amor, graça e misericórdia. Portanto, os salmos nos ensinam muitas coisas. A teologia. Neste salmo aqui, de modo particular, o Salmo 42, nós temos uma lamentação individual, um propósito particular. Ela possui uma linguagem altamente metafórica, são salmos emotivos, mas que nos ajudam a nos aproximar do Senhor. A primeira atitude que vamos encontrar neste salmo é que nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. Olhe comigo, irmãos, o verso de número 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quem foi o autor deste Salmo 42? Temos aí no título, os filhos de Corá, que havia liderado uma rebelião contra Moisés e Arão no deserto. Esses aqui foram os descendentes dele. Provavelmente um grupo que se tornou músicos que serviam a Deus na adoração na época de Davi. Eles não somente escreveram o Salmo 42, mas escreveram o Salmo 44 a 49, o Salmo 84, 85, 87 e 82. 88, melhor dizendo. Estes salmos foram escritos por filhos de Corá. Qual é o contexto, irmão, do Salmo 42? Nos são imprecisa a ideia de quando foi escrito este salmo, em que circunstância. Mas olhando de modo detalhado esse salmo, podemos entender que foi escrito no período do exílio assírico, quando as 10 tribos de Israel foram levadas cativos, e ali estavam eles, distante do templo, agora exilados, vivendo no meio dos gentios, e os gentios zombando da fé desses homens. É dentro dessa circunstância que ele escreve o Salmo 46, que vai nos ensinar que eu preciso, irmãos, desejar viver na presença do Senhor. Primeiro vamos reconhecer aí que essa é uma necessidade vital à minha vida. Ele diz no verso 1, como suspira a corça pelas correntes das águas. O salmista estava ali e começa a contemplar a natureza. Ele faz uma analogia entre a situação da corça e sua grande necessidade e a situação que ele estava enfrentando. Ele faz uma comparação. Ele observou, irmão, em período de seca, como a corça se esforçava para encontrar água. Algo que naquela circunstância era vital à sua existência. Ela estava com sede e fazia de tudo para encontrar água, porque diz respeito à sua própria sobrevivência. Sem a água, a corça não iria viver. Ela não poderia continuar sua jornada. E então ela empreende um esforço em busca da água, porque disso dependia sua própria vida. Então o salmista olha para essa situação e diz: assim sou eu.
Eu sou como uma corça. Ele expressa aqui, irmãos, tal era a sua sede, não por coisas materiais, não por coisas que essa vida precisa em relação à terra, mas ele ansiava de modo desesperado por estar na presença de Deus. Até porque agora ele não estava mais perto do templo. Você nota que o templo naquela época ainda tinha um significado muito importante, porque no templo Deus prometeu que iria manifestar seu poder, a sua glória. No templo Deus prometeu que iria ouvir as orações, que ele estaria com o seu povo, aceitaria as ofertas. Mas agora está distante do templo. Agora não há mais tempo para esse grupo que está exilado. E diz assim: suspira a minha alma. Irmãos, ele traz aqui um elemento que é o ar. Um elemento essencial à vida. Sem respiração, sem ar, não há como viver. Diz: olha, Senhor, Tu és para mim como o ar, aquilo que é vital à minha vida. Sem o Senhor, a vida não tem sentido. Não há como encontrar fatos, não há como encontrar motivos para viver. Ele desejava, irmãos, viver na presença de Deus. E por isso ele faz essa analogia, reconhecendo que a sua necessidade era vital e uma necessidade que era de Deus, não de coisas. Mas também, irmãos, ele mostra que essa necessidade não era algo para um dia, não era algo para que daqui a alguns anos, mas era urgente. Olhe comigo o verso de número 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Bom, note aqui um tom de desespero. O salmista aqui está vivendo conflitos também. Diz: quando é que eu vou estar na presença de Deus? A minha alma está sedenta dele, eu preciso saciar essa necessidade. Eu quero estar com Deus, eu quero estar diante do Senhor. É claro, irmãos, que aqui a imaginação do profeta não tinha ainda um completo entendimento de que eu poderia estar na presença de Deus em qualquer lugar, que não dependeria de templo para mim estar na presença de Deus. O seu entendimento ainda é deficiente em relação a isso. Por exemplo, lembra de Daniel? Quando foi levado, exilado, arrancado do seu país, vivendo num país pagão. O que Daniel fez, irmãos? Eu não estou no templo. E aí deixou de orar. Eu nunca mais vou ver a Deus. Foi isso que Daniel fez? Não, ele orava todos os dias. E quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. Ele abria a sua janela realmente olhando para o templo, mas ele não deixou de orar e de buscar ele, porque não estava no templo. Ele buscou o Senhor, ele desenvolvia a sua relação com Deus, porque Daniel entendia que a sua alma tinha sede de Deus, e ele procurava isso urgentemente. Todos os dias ele orou ao Senhor. É por isso que o salmista aqui, irmãos, indaga e diz: a minha alma tem sede de Deus, eu estou sedento dele. Quando eu irei e poderei satisfazer isso? É uma pergunta, é um questionamento, tanto de desespero, mas também ele faz uma introspecção com a sua própria alma. Quando eu posso saciar isso? É algo que eu preciso de modo urgente. Daí a necessidade de viver constantemente. Uma alma aflita, carente de Deus, que não encontrou naquela circunstância o que poderia preencher a sua alma. Era uma necessidade urgente. Mas também, irmãos, essa necessidade surgiu dentro de um desafio grande. Olhe comigo aí o verso de número 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Olha que interessante aqui, irmãos. O salmista está ali, exilado, e se lembra que naquela cultura, naquela época, quando uma nação era derrotada por outra, se dizia e se entendia como implicação que a nação derrotada, o seu Deus era também um Deus
fraco, um Deus que foi derrotado, e muitas das vezes se dizia que era um Deus que não existia, porque deixou que o seu país, a sua nação, fosse derrotada. Sabe o que acontecia também, irmãos? Quando era conquistada uma nação, eles levavam os povos e misturavam com outras nações conquistadas. Com que objetivo? Para que eles perdessem a sua identidade, a sua cultura. Eles se perdessem. E exatamente o salmista está aqui nessa situação, onde os gentios estão zombando, dizendo: olha, cadê o teu Deus? Tu está aqui, tu foi derrotado. Teu Deus existe? Onde Ele está? Apresenta Ele dentro dessas circunstâncias. Irmão, notem que a carência dele se dá dentro de um desafio de provar, de mostrar a existência de Deus dentro de uma circunstância em que o que se via era derrota, um povo destruído, e ele está ali sendo zombado. Cadê o teu Deus? Por que não livrou vocês? Por que não mudou a situação de vocês? Cadê Ele? O salmista está ali, irmão. Sabe o que ele faz? Ele fica deprimido. Ele chora, diz o texto, dia e noite. O seu alimento é o sofrimento. Era um sofrimento intenso que assolava o seu coração e a sua alma. Porque ele estava, irmãos, entrando em diversos conflitos. Cadê o meu Deus? Porque Ele não vem me socorrer? Porque Ele não muda a minha situação? Porque estamos aqui? Cadê o meu Deus? Era o seu desafio. E dentro desse desafio, poder encontrar satisfação somente em Deus. Mesmo que eu tivesse com derrotas, como era a nação naquela época, mas mesmo assim, encontrar satisfação em Deus. Era o desafio que ele estava enfrentando. Uma situação de seca, sedento por Deus, sendo zombado. Ele estava assim. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele entra em um alento e pega um alento. Está no verso 4. Olha o alento do salmista. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Qual é o alento do salmista? Ele recorda o passado. Ele recorda aqui, irmãos, que como era o momento e como era a atitude deles quando eles iam caminhando para onde? Para o templo. Havia muita alegria, irmãos. Era uma multidão caminhando em festas prescritas. O povo tinha enorme alegria de ir ao templo. Diz o texto aí que havia alegria, gritos, havia grupos caminhando, e durante a caminhada, a jornada, louvando a Deus em festa. Mas agora não tinha mais isso. E aí ele pega o passado para tentar fortalecer a sua alma daquilo que ele viveu, dos momentos alegres, quando havia oportunidade de ir para a igreja, de ir para o templo, de louvar a Deus, de ter alegria. Mas agora não havia mais. Ele lembra, irmãos, que provavelmente ele guiava um grupo, e em gritos de louvor a multidão caminhava. Eu fico imaginando aqui, se o caminhar desse povo até o templo era cheio de alegria e de louvor, você imagina como era o culto, né? Desse povo a Deus. Imagine como eles adoravam a Deus. A caminhada, irmãos, era algo que me impacta. A caminhada até o lugar da adoração a Deus. Havia tanta alegria neles que eles estavam em festa para louvar ao Senhor, para entrar no templo e oferecer a Deus as ofertas. Havia muita alegria. Mas sabe, irmãos, o passado não pode preencher a minha necessidade. Eu fazer uma introspecção comigo e ver as minhas forças não pode suprir a minha necessidade. O que eu posso fazer para superar a carência da minha alma? O salmista encontra o remédio. Está no versículo 5, inclusive, a gente poderia dizer que é o estribilho deste salmo. Ele se repete aqui no verso 5 e no verso 11. Ele encontra o remédio para a sua necessidade. Olha como diz aí o verso 5.
Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Numa nota de desespero, de necessidade de Deus, o salmista aqui, na sua aflição, faz uma reflexão. Ele exorta a si mesmo. Nos parece que o salmista está pregando para si mesmo, dizendo: por que eu estou assim? Por que eu estou deprimido? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou desse jeito? Parece que sem alegria. Tenho que olhar para a esperança. Minha esperança é Deus. É Ele que eu tenho que olhar. Porque Ele tem uma aliança com o seu povo, e isso que alentava eles nesse momento de exílio. Tem uma aliança com Deus, com o seu povo. E por causa de Deus ser quem é, nós temos a esperança de ainda o louvar. Ele é o nosso auxílio. Há uma relação de particularidade. Ele é o meu Deus, eu o conheço. Ele conhece o seu povo. Então o salmista, irmão, não cria alento nas coisas que ele lembrava do passado, naquilo que ele poderia fazer, mas ele recorre a Deus. Deus ser quem é. Só em Deus eu encontro esperança para o abatimento da minha alma. Só em Deus eu encontro o suprimento daquilo que eu careço. Irmãos, só em Deus eu encontrarei satisfação para as minhas necessidades da alma. Eu preciso do Senhor. O salmista, irmão, chegou ao ponto central, que é o verso de número 5 e também o verso de número 11. O seu consolo não está na natureza, mesmo que ele fizesse uma reflexão. Ele olha para a corça, faz uma reflexão, mas não está na natureza. Seu consolo, seu conforto. Ele olha para suas memórias, mas as suas memórias não conseguem suprir a sua necessidade. O que ele viveu foi bom, mas não consegue preencher a sua necessidade presente. Ele olha para os seus inimigos, zombando deles. Não, vou olhar para Deus. Ele é o Deus vivo. Embora as pessoas possam dizer que o meu Deus está morto, ele não está morto. Ele é o Deus vivo e eterno. Eu vou olhar para Ele e vou preencher a minha alma, a minha vida com Deus. Mas ele certamente se lembrou aqui de Deuteronômio 30, onde nos fala da confiança em Deus, da esperança que é reacendida pela aliança que Deus tem com o seu povo. Que lição importante temos aqui de alguém que entrou em aflição, lamento, que não conseguia enxergar a sua necessidade vital, mas aí ele olha para o Senhor, encontra satisfação em Deus e a sua esperança nasce. Longe disso, irmãos, estamos perdidos e ficaremos aflitos. Quando observamos outros salmos, podemos ver também os outros salmistas, entendendo o que esse salmista compreendeu aqui, os filhos de Corá. Por exemplo, Davi no Salmo 23 diz o primeiro verso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que Davi está dizendo ali, irmãos? Eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada. Davi compreendeu que a necessidade da sua alma não são coisas, não são bens. A necessidade primária e fundamental da sua vida é o Senhor. Se o Senhor é o meu pastor, Ele me guia, Ele me alimenta, Ele está comigo, Ele sabe quando momento eu tenho que parar, Ele sabe tudo o que eu preciso. Se Ele está guiando a minha vida, eu não preciso de mais nada, porque a minha vida está em suas mãos. Meu amado irmão, o mundo tem nos iludido. O mundo tem iludido inclusive a igreja. Veja nossas vidas, visando coisas, e nos lançamos em busca dessas coisas. Queremos conquistar, queremos obter, e a cobiça que há em cada um de nós tem nos enlaçado, encabeçado pelos deuses dos nossos dias, o consumismo, materialismo e hedonismo.
temos esquecido da nossa necessidade fundamental. Deus. Eu preciso de Deus. Eu posso conquistar tudo que esse mundo pode oferecer, mas nunca será suficiente e poderá suprir o que a minha alma precisa. Sede de Deus. Irmão, de maneira urgente, eu preciso reconhecer que o que preciso é viver na presença de Deus. Isso significa não morar no templo, não. Mas significa tornar a minha vida íntima de Deus. Como assim, pastor? Sabe uma forma de expressar isso? Quando eu acordo, a primeira pessoa que eu falo é com Deus, porque Ele é a minha necessidade primária. Eu acordo e vou falar com Ele, agradecer e pedir pelo dia que Ele nos deu. E durante todo o dia, daquele dia que eu acordei, Deus me deu, eu continuo com o meu Wi-Fi ligado em Deus. Nunca cai, nunca desliga. O meu pensamento está em Deus. Aí eu vou para o trabalho, mas eu estou servindo a Deus. Quando eu chego em casa, depois de uma jornada de trabalho, eu vou agradecer a Deus. Ele é a minha necessidade fundamental. Irmãos, às vezes, somos zombados pela fé que nós temos. Às vezes somos zombados pelo tipo de cristão que somos. Sabe, às vezes parece que alguns ficam arrependidos de serem cristãos. Por que sofrer e ser zombado por isso? Mas sabe quem é zombado no mundo? São aqueles que são consagrados a Deus, que não se envergonham da fé que tem em Cristo Jesus, que pode dizer: Cristo é o meu Senhor, Ele é tudo na minha vida. Meu amado irmão, eu preciso entender isso urgentemente. A minha carência é do Senhor. E quanto eu não compreender isso, nada mudará. Eu vou continuar, como se diz, né? Levando as coisas pela barriga. Nunca sentirei o desejo ardente de servir a Deus, de adorá-lo, de desenvolver o meu dom na igreja, de vir à igreja orar, de estar no templo. Eu nunca vou sentir isso prazeroso. Sabe por quê? Porque a minha necessidade está sendo preenchida com coisas fúteis, que não preenchem o que eu preciso de fato. Eu preciso buscar a Deus, porque essas coisas se tornarão coisas fáceis de fazer. De vir para a igreja será uma alegria, de orar será um prazer falar com o meu Senhor, de ler a Bíblia será algo tão entusiasmado que eu quero ler a cada dia, me fortalecer com a palavra de Deus. Mas enquanto a minha alma estiver sedenta de Deus e eu der a ela as coisas deste mundo, eu vou continuar no mesmo patamar, uma vida sem significância para Deus. Reconheça, meu amado irmão, eu preciso reconhecer isso de modo urgente, mesmo que eu sofra por isso, mas eu preciso ter sede de Deus a cada dia, acordar para buscar o Senhor. Devemos desejar ardentemente viver na presença de Deus. Primeira atitude, irmão, reconhecer que eu preciso do Senhor. A segunda atitude é aprender. Olhe comigo aí o verso de número 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Podemos notar aqui, irmão, neste salmista, uma oscilação. Ora ele dá momentos altos, ora momentos baixos. Ora ele está alegre com Deus, ora ele está deprimido. Aqui no verso 6 há uma mudança de imagem. Do verso 1 ao 5 ele está numa seca, a alma sedenta. Do verso 6 a 11 nós encontramos ele, sabe aonde?
sendo inundado, não pela presença de Deus, mas sendo inundado pelas aflições que ele estava passando. Irmãos, o salmista aqui, primeiro no verso 6, ele é levado à reflexão. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. Perceba aqui que o momento que ele está vivendo, Deus então o leva a pensar nele. A aflição dele o leva a pensar no Senhor. As circunstâncias difíceis que o salmista passa leva a olhar a Deus. Lembro-me, portanto, de ti. Na sua alma abatida, ele se encontra com o Senhor. Ele olha para o Senhor. O nascente do Rio Jordão que ele lembra aqui, irmãos, na cadeia das montanhas de Hermon, e as chuvas que ele fala aqui, bem como a água do degelo, transformam essas cascatas, que ele chama aqui de catadupas, e descem com correntes perigosas. A imagem que ele traz aqui é de um sofrimento intenso que ele está passando. É como se ele estivesse se afogando aqui, diante das suas aflições. Ele usa o termo aí no verso 6, no final, mizar, que se refere à sua pequenez. Ele se sentir extremamente aqui pequeno diante da tempestade. A ideia é que ele está se afogando na sua aflição. E nessa aflição, ele olha para o Senhor. Me lembrei de ti. Nos parece, irmãos, que o salmista perdeu o apoio para os pés. Nos parece que a onda está cobrindo ele. E aí ele lembra: eu tenho um Senhor. Isso me faz reportar aqui, irmãos, o que Jonas passou lá na profundeza do peixe, do grande peixe. Ali, sendo afogado, o que ele lembra? De Deus. E ora a Deus. Portanto, eu posso aprender com o abatimento da minha alma. Eu posso aprender com as aflições, porque Deus as utiliza para o meu próprio bem, para o meu crescimento. Mas também, irmãos, o salmista lembra aqui no verso 7 que Deus disciplina. Olha o verso 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram por mim. Mas o salmista aqui entende que o sofrimento que estão passando veio das mãos do Senhor. As aflições, tudo que eles passaram, veio das mãos do Senhor. Porque ele diz aí que tanto as ondas, as correntes, tudo vem de Deus. Ele diz: as tuas ondas passaram sobre mim, o fragor das tuas catadubas. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Que mesmo sabendo e compreendendo que a razão do seu sofrimento vinha de Deus, ele poderia descansar. Como assim, pastor? Porque ele sabia que vindo da mão de Deus, ele poderia descansar no seu cuidado. Porque Deus pode nos socorrer. Deus está no controle daquele sofrimento, portanto eu estou seguro nas mãos de Deus, mesmo que isso me abale. Eu estou seguro nas mãos do Senhor. Eu posso descansar. Afinal, o meu sofrimento se veio por causa das mãos de Deus. Ele compreendeu isso, o salmista. E por fim, irmãos, aí no verso de número 8, ele recorre à misericórdia do Senhor. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Note aqui, irmãos, que o salmista agora diz: olha, eu posso recorrer, sabe o quê? A misericórdia do Senhor. Mesmo que pareça que eu estou afundando, sendo afogado pelas minhas aflições, eu posso olhar para Deus e dizer: Senhor, Tu estás comigo. Tu pode me conceder a Tua misericórdia. E o que é a misericórdia de Deus? É dar a mim aquilo que eu não mereço. O povo merecia a disciplina de Deus, mas Deus pode nos socorrer e nos fortalecer mesmo no sofrimento. Então diz: olha, eu tenho a Tua misericórdia, Senhor, e eu posso com isso cantar a Ti, Te adorar, mesmo na aflição.
e ainda orar a Ti, conversar contigo, porque Tu és o Deus da minha vida. Dependência, irmãos. Ele encontra a sua dependência e recorre à misericórdia do Senhor. E novamente, irmão, do verso 9 e 10, ele encontra o mesmo desafio que ele encontrou no verso 4. Qual é o desafio? A zombaria, os inimigos. Ele diz aí que os meus inimigos estão me oprimindo. É como esmigalhassem os meus ossos, porque fico me insultando, dizendo: o teu Deus, onde está? O mesmo desafio continua lhe perseguindo, de tentar levá-lo à descrença, de parecer que Deus não está cuidando dele, que Deus o abandonou no seu sofrimento. E os inimigos dizendo: cadê o teu Deus? Tu não está sofrendo aí? Onde ele está? Ele encontra esse mesmo desafio, irmãos. E também encontra o mesmo remédio, do verso 5 ao verso 11. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O mesmo remédio, a esperança em Deus. Quando eu me encontro aflito, quando eu encontro necessidade da alma que é de Deus, eu posso olhar para Ele. Por que eu estou assim? Eu posso, irmãos, ensinar a mim mesmo. Eu posso pregar a mim mesmo dizendo: por que eu estou desse jeito desanimado? Porque parece que a alegria da salvação saiu de mim. Eu perdi a alegria da salvação. Por quê? Porque eu não estou esperando em Deus. Porque eu não estou confiante em Deus. Porque eu não estou exercendo a fé no Senhor. Aquilo que eu estou enfrentando não é o final. Porque ainda eu posso louvar a Deus, ainda posso servir a Deus, ainda as circunstâncias podem mudar. Posso olhar para o Senhor. E essa esperança inundar o meu coração, ao invés de ser afogado pela aflição, pelas dúvidas, pelas incertezas. Meu amado irmão, lembre-se disso também. Eu devo desejar ardentemente viver na presença de Deus. E fazer isso traz desafios. Amar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, trazem desafios. E com esses desafios eu preciso aprender. Porque esses desafios Deus utiliza para quê? Meu crescimento. Para que eu possa reconhecer que eu só dependo dEle. Que Ele está no controle de tudo, que a necessidade da minha alma fundamental é o Senhor. Quando eu estou preenchido de Deus, eu posso andar com Ele, viver em comunhão dia a dia com o meu Senhor. Eu estou com a alma farta, com a alma que está em abundância da presença do Senhor. Eu preciso, irmão, tirar a ideia de que estar na presença de Deus é no momento que eu estou no templo para adorar ao Senhor. A presença de Deus é contínua. Eu não devo, irmãos, olhar como o salmista aqui, esse desespero: eu preciso estar no templo para estar na presença de Deus. Não, eu estou na presença de Deus continuamente. E a minha alma precisa estar preenchida dele. Sabe para quê? Para que eu não possa buscar coisas que vão me afastar do Senhor. Eu preciso buscar a Deus. Por isso, meu amado irmão, se você chora, se você sofre, se você passa algum desafio, se a igreja enfrenta os seus desafios, se lá no seu trabalho você enfrenta desafios, lembre: momentos de aprendizado, momentos que eu vou aprender, que eu tenha um Deus, que Ele é misericordioso, que está cuidando de mim, que Ele está presente, que às vezes Ele precisa me disciplinar para que eu possa compreender e largar aquilo que não faz bem para a minha relação com Deus. É o que Deus quer fazer com você e comigo. Ele quer nos levar ao aprendizado. Nem que para isso, irmãos, Ele tenha que arrancar de nós aquilo que eu amo tanto, mas que é algo que é tremendamente prejudicial à minha relação com Deus.
Às vezes Deus precisa me levar à reflexão, a levar a pensar comigo, dizendo: por que eu estou sofrendo? Qual a causa do meu sofrimento? Por que isso aconteceu? Você precisa fazer essa reflexão, porque é nessas circunstâncias, irmãos, que eu vou crescer. É nessas circunstâncias que eu vou aprender, tal como o salmista aprendeu, que Deus era a água que ele precisava para saciar sua sede. A sua alma tinha sede, era de Deus, ele compreendeu isso. E ele buscou, ele encontrou, ele pôde se alegrar diante do Senhor e entender que em Deus temos tudo que precisamos. Quero que você baixe